Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora na nossa aula 9 do curso de JavaScript e hoje nós iremos falar de loops. E a gente vai começar falando do for. Na aula que vem a gente vai falar do while, beleza? Se você estiver curtindo esse conteúdo, você está super convidado a se inscrever aqui no meu canal de YouTube e me seguir lá no Instagram no @berg.dev. E caso você queira os slides dos cursos que eu estou dando, é só você clicar na descrição que está tudo lá, beleza? Mas vamos falar de loops. E primeiramente, o que é um loop? Um loop nada mais é do que uma iteração. Então, se você quiser fazer alguma coisa, por exemplo, 5 vezes, como é que você faz? Pegando o conhecimento que a gente estudou em todas as aulas passadas, existe algum jeito de você fazer uma iteração? Falar, eu quero fazer um negócio exatamente 5 vezes. Tem como? Só com o que eu ensinei lá de if, else, de estrutura de dados, de strings, numbers, booleans, operadores? Não tem como. E é o que a gente vai aprender nessa aula. Então aqui eu criei, são dois loops iguais, porém, um eu escrevi na sintaxe do for, que é o que a gente vai aprender hoje, e aqui do outro lado eu escrevi na sintaxe do while. Então não se preocupe, esse slide não é para você aprender a sintaxe, é só para você bater o olho e falar, acho que eu entendi qual é a desse for, qual é desse while. Só bate o olho e tenta entender um pouquinho. Já já a gente vai falar da parte técnica e da sintaxe mesmo, tá bom? Mas aqui no da esquerda, eu queria printar na tela oi 5 vezes. Então eu usei um for para isso. E aqui no lado direito, eu queria contar até 5. Beleza? Então eu criei uma variável que é chamada i. E aí eu iterei 5 vezes. E essa variável ela ia somando em cada iteração. E aí ia printando um número diferente na tela. Mas essa lógica do contador eu vou explicar daqui a pouquinho. E primeiramente, por que diabos você iria usar um loop? Porque fazer iterações de outros jeitos é muito difícil. Se, por exemplo, eu criei aqui uma função que eu chamei de burro do Shrek. Ela recebe um argumento chamado tempo. Aqui no tempo, você diz quanto tempo faltaria ali para o burro e o Shrek chegarem lá no castelo. Eu faço um monte de if aqui perguntando, o tempo é maior ou igual a 1? Se não, você printa na tela. A gente já chegou? A gente já chegou? E eu faço isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ou 4 vezes. E se no final esse tempo for igual a 0, aí o Shrek grita aqui falando, a gente chegou, burro. E qual é o problema? Essa lógica não está muito boa, porque eu queria pegar o tempo que o usuário me passou e ir subtraindo ele para sempre, até ele chegar a 0. Então não tem como eu fazer isso com if else. Senão eu teria que botar o quê? 5 milhões de ifs dentro desse negócio e rezar para ele não ter colocado ali um tempo grande. Porque, sei lá, se eu boto 10 ifs aqui no meu código e o cara te passa um tempo de 12, por exemplo. Aqui no caso eu tenho 4 ifs. Então eu passei o número 4, ele chegou na condição. A gente chegou, burro. Mas aqui eu passei para a função burro do Shrek o número 8. E eu não tenho 8 ifs aqui dentro. Então, pronto, aqui a gente já quebrou a nossa lógica. Ele não chegou ali no último if. Então, essa lógica não faz sentido. Você tem que iterar, você tem que ter um for ou um while para ir subtraindo o negócio até dar 0 e depois printar na tela. A gente já chegou, burro! E agora vamos falar da sintaxe do for. Bom, ela é um pouco complexa, mas vamos com calma. Assim como o if, ele funciona assim. Você escreve for, abre e fecha parênteses e logo em seguida abre e fecha chaves, tá? Então eu vou fazer isso aqui no meu terminalzinho do Node. Eu estava aqui aberto com a aula passada, deixa eu só limpar minhas variáveis. Então, a gente vai chegar aqui e falar for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Beleza, essa é a sintaxe. Agora nós iremos preencher isso aqui com lógica. Então, for seguido de parênteses, beleza. Então, no exemplo aqui eu estou fazendo um for que usa um contador que começa em 0, ele itera até o valor do contador ser menor do que 4 e vai somando esse contador em cada iteração. Mas para isso a gente tem que entender quais são os 3 campos dentro do for. Então, como vocês viram aqui nesse slide, o for tem 3 campos dentro do parênteses. Ele tem uma condição inicial,
ele tem uma condição que vai fazer esse for repetir até chegar nela. E nós temos aqui o que vai acontecer em cada iteração. Ou seja, olha só, o primeiro campo aqui dentro do for, ele indica a condição inicial. O segundo campo indica até quando esse for vai ser executado. E o terceiro campo do for indica o que vai acontecer em cada iteração. E como vocês podem ver, cada um desses três campos do for, eles são separados por ponto e vírgula. Então vamos lá. Eu tenho uma condição e você pode criar uma variável dentro do for, tá? Então eu vou colocar que a condição inicial é uma variável que eu vou criar, que eu vou chamar de i, e é uma boa prática de programação. Toda vez que a gente iterar, a gente usar o i como variável de iteração, porque, né, i de iteração, ou de item, sei lá. Então, a condição inicial vai ser uma variável chamada i, que tem um valor de 0. Beleza, então ponto e vírgula, vamos digitar o nosso próximo campo. Qual é o próximo campo? No segundo campo, a gente diz até quando o for vai executar. Então eu quero que o for execute enquanto o i for menor do que 5, vai? Beleza, então enquanto o i for menor do que 5, eu vou executar o que está dentro aqui dessas chaves, tá? Eu vou executar. Beleza. Ponto e vírgula, e agora o último campo. O que vai acontecer toda vez que uma iteração no for acontecer? Eu quero que ele some mais um no i. E aí a gente coloca aquele i++, que é uma representação simplificada de i igual a i mais 1. Você pode colocar isso aqui. Vou até deixar isso aqui, inclusive, para vocês verem que é possível. Então, eu tenho uma variável que começa em 0. Eu quero fazer o for enquanto essa variável for menor do que 5. E toda vez que rodar uma vez o for, eu quero que some mais 1 na nossa variável i. E eu vou printar na tela, console.log, o valor desse i. Então, vamos ver o que acontece. 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Vamos com calma analisar o que aconteceu. Então, eu tinha uma variável que valia 0, que era o i. Beleza. I é menor do que 5? Sim. Então, executa console.log. Aí, beleza. Printamos 0. E o que acontece agora? O i vai ser igual a 1. Beleza. Vamos para a segunda iteração. Agora o i é igual a 1. O i é menor do que 5? Sim. Então, beleza. Printa na tela. Aí, printou na tela 1. Soma mais 1. Aí, agora o i vale 2. Ele faz isso até você chegar na sua condição de parada. Ou seja, você vai parar esse loop quando o i for igual ou maior do que 5. Beleza? Enquanto o i for menor do que 5, você vai continuar executando. Então, executa, 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 executa. Ele foi até 4 e não até 5, porque aqui eu falei que era para ele continuar executando enquanto o i fosse menor do que 5. Se eu colocasse i menor ou igual a 5, aí ele iria até 5, né? Beleza? Então, e aí se o i for menor do que 5, ele executa o que está aqui dentro. E eu deixei um exemplo curioso aqui para vocês nesse slide, porque eu não botei chaves aqui. Eu não botei nada. Então, o que aconteceu? Eu estou executando um for, mas em cada iteração eu não faço nada, porque eu não tenho chaves aqui do lado. Seria o equivalente a eu chegar aqui e fazer isso, ó. E eu não mostrei nada na tela, porque eu não dei nenhum console.log. Mas o que aconteceu aqui foi, ele criou uma variável i, somou 1, somou 1, somou 1, somou 1, até ela dar 5, que nem aqui em cima. E depois pronto, acabou o for. É isso, e eu não printei na tela. Mas foi isso que aconteceu. Então, ele não executou nada, além dessa condição aqui de soma mais mais. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma variável chamada soma, eu rodei esse for, então eu não coloquei chaves aqui do lado, ou seja, eu não executo nada ali, além de somar ele em cada iteração. Então, eu tenho aqui, quantas iterações vão acontecer aqui? 4. Vai acontecer a iteração quando soma vale 0, soma vale 1, 2, 3 e 4. Não, ele não vai até 4, ele vai até 3. E aí a gente começa a contar em programação do 0. Então ele foi, soma valia 0, depois 1, depois 2, depois 3 e parou for. Porque se soma, 4 é menor do que 4?
Não. Então ele não executa mais. Ele executa até o 3, ok? 0, 1, 2, 3. Soma ia somando mais 1 toda vez que ele ia rodando esse for. Então ele somou 0 mais 1, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. E acabou o for. E aí a gente printa na tela esse soma e tá aqui o 4. Essa porcaria de PowerPoint fica tampando meus números. Mas aqui ele deu 4, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos. Esses exemplos eles são bem mais complexos, tá? Eu recomendo que você fique um tempinho olhando para as imagens que estão aqui. Mas eu vou dar um... Vou começar com esse exemplo aqui de cima à direita, que ele é mais divertidinho. Que é o seguinte, eu printei uma mini pirâmide aqui na tela. Esse é um exemplo clássico de programação. De print uma árvore de Natal aí no console.log. E não é tão difícil de fazer não, tá? Aqui eu fiz um exemplo bem simplesinho. Eu tinha uma string que tinha um valor de tracinho, né? Como vocês podem ver. Então eu tenho uma variável chamada linha. E o valor dela é um traço. É só isso, é uma string de um traço. E aí eu iterei, ou seja, eu dei um for, que vai de 0 até 9, certo? E eu itero 10 vezes, porque 0 até 9 são 10 iterações. Então ele vai do i igual a 0 até o i igual a 9. Ele vai somando esse i a cada iteração. Vai somando 1, tá? Ele soma 1. Itera e soma 1. Itera e soma 1. E eu printando na tela. Eu printo na tela esse linha, ou seja, eu traço. Depois eu somo esse linha com mais uma linha. Então, entendeu? Na primeira iteração eu printo uma linha. Na segunda, 2 linhas. Na terceira, 3 linhas. 4, 5, 6, 7. Você pode fazer isso daqui infinitamente. Podia ser, sei lá, iterar 999 mil vezes, que isso ia preencher o seu terminal com essa mini árvore de Natal. E aqui do lado esquerdo eu tenho um exemplo bem mais complexo, que eu crio uma função para checar se o número é primo ou não. E só para relembrar, para um número ser primo, ele só pode ser divisível por si mesmo e 1, tá? Então ele não pode ser divisível por 2, 3, 4, não, só ele mesmo e 1, tá? Então o que eu fiz? Eu criei uma função que recebe um número, que eu chamei de n. E eu criei uma variável dentro da função, lembrando que essa variável é primo, ela só está disponível dentro dessa função, eu não posso acessá-la fora. Se você não entendeu isso, eu recomendo que você assista a minha aula de funções, que está aqui no curso. Está na playlist aqui do lado, é só você achar ela, eu não lembro o número exato. Mas está aqui, é primo, igual a true. Então ela começa como true. Eu rodo um for aqui para checar se ele é primo ou não. E se eu descobrir aqui que ele é primo, aí eu boto aqui que o é primo é false. Depois eu printo na tela dizendo se ele é primo ou não. Então como é que funciona essa lógica? Eu começo uma iteração com i valendo 2 e eu vou até o i igual a esse número que você me passou dividido por 2. Então, sei lá, você me passou 12. E aí, essa iteração ela iria de 2 até 6, certo? Ele vai até o i menor ou igual ao n, que é 12, dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6. Então, isso daqui ficaria de i igual a 2 até 6. E toda vez que ele itera, ele soma mais 1 no i. Então, ele vai de 2, 3, 4, 5, 6. Ele itera, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Ele itera 5 vezes, beleza? O que ele checa? Ele checa se o resto da divisão entre o número que você me passou e o i foi igual a 0, significa que foi uma divisão exata. Se não fosse uma divisão exata, aqui o valor não seria 0, seria qualquer outra coisa. Então, dividir, por exemplo, qual é o resto da divisão de 4 por 2? É 0. O resto, 4 dividido por 2 é igual a 2. Mas o resto dessa divisão é 0, porque ele não deu uma divisão quebrada, foi uma divisão exata, então não tem resto, tá bom? Então a gente testa, a gente pega esse número n e divide ele por vários números. A gente divide ele pelo valor de i, que está iterando. Então a gente vem aqui e divide ele por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Aqui no exemplo do 12. Se em qualquer uma dessas divisões
ele for uma divisão exata, ou seja, o resto dessa divisão foi igual a zero, você fala, então ele não é primo, certo? Porque o primo só é divisível por ele mesmo, tá? Então, se o 12 fosse primo, ele só poderia ser dividido por 12 e por 1. Mas não, 12 é dividido por 6, por 2, etc, 4. Então, na primeira divisão que você encontrar que for exata, você fala, tá, não é primo, entendeu? Mas isso daqui é um exemplo bem mais complexo, é só para mostrar para vocês que aqui eu estou combinando 3 conhecimentos. Eu estou combinando o conhecimento de funções, o conhecimento de loops e o conhecimento de condicionais, tá? Então, usei 3 coisas que a gente aprendeu para a gente checar se o número era primo ou não, tá? E aqui eu rodei a minha função embaixo, então ele disse se o número é primo ou não. 13 é primo? Sim. 17 é primo? Sim. 136 é primo? Não. 144 é primo? Não. Beleza? Então, lembra no início da aula anterior de condicionais que eu falei que a complexidade ia aumentando, 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 aumentando? E exatamente isso. Com if e com for, meu amigo, a complexidade dos seus programas vai lá para a lua. O número de possibilidades que você tem para solucionar um problema são infinitas. Aí tem toda essa parte de algoritmo, de complexidade, de estrutura de dados, que você checa se essa sua solução ela às vezes você pode ter uma solução que resolve o problema, mas uma solução que demore ou que consuma muita CPU da sua máquina, entendeu? Aí você analisa a complexidade desse seu for, se foi um for inteligente ou não, se você está fazendo ele do melhor jeito ou não. Isso é toda uma área de conhecimento. Eu até pensei em fazer algum curso aí de algoritmos e estrutura de dados abordando isso, mas isso é um assunto muito teórico e eu acho que você fica meio distante do mercado de trabalho, estudando esses detalhezinhos de algoritmo, sabe? Mas assim, se a galera lá do meu Instagram, do YouTube aqui pilhar, pô, eu dou tranquilamente esse curso, tá? Mas meu foco aqui é mais no mercado de trabalho e ensinar coisas práticas, certo? E agora, uma das aplicações mais comuns de usar um loop, principalmente o for, é para percorrer todos os itens de uma array. Então, por exemplo, eu tenho uma array aqui, array n, que tem o valor 1, 2, 3, 4, beleza? E eu tenho a array 2, que ela é uma array vazia. Olha só o que eu estou fazendo neste exemplo. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero iterar do 0 até o 3 e eu quero somar 1 nesse i em cada iteração. Show! Aqui no exemplo da esquerda. Então, eu vou iterar do 0, 1, 2 e 3. Eu vou iterar 4 vezes. 0, 1, 2, 3. Mas ele vai de 0 até 3, ok? O valor do i vai de 0 até 3. Aqui, o que eu faço? Eu dou um push no N2, ou seja, eu acrescento mais um elemento na array 2. E qual é o elemento que eu estou adicionando? O elemento na array 1, que tem um índice de i, e eu estou multiplicando por 2. Meu Deus, Daniel, entendi nada. Então vamos com calma, vamos abrir aqui o VS Code. Criar aqui uma array que eu chamo de n, tem 1, 2, 3, 4, beleza. Ok, eu acabei de criar uma array. Antes da gente criar outra array, vamos com calma, vamos criar um for só para essa array, tá? Então eu quero iterar nessa array. Eu quero printar na tela todos os números que estão dentro dessa array. Como é que eu faço? Bom, eu crio uma variável aqui dentro, que é o i. É uma convenção boa a gente sempre começar do 0. A gente não começa do 1, a gente sempre começa do 0, porque isso é uma boa prática de programação. 2 pontos. Segunda condição. Eu quero iterar até quando? Eu quero iterar até o i menor do que 4. Beleza? Porque ele vai de 0, 1, 2 e 3, tá? E eu quero que toda vez que ele faça uma iteração, ele some 1. Então, ele soma aqui mais 1 no i. E depois eu vou executar alguma coisa em cada iteração, certo? Lembra na aula de estrutura de dados, na aula de arrays, em que eu falei para vocês que a gente pode acessar uma posição da array a partir de um índice, a partir de um número? Em programação, tudo sempre começa no 0. Então, qual é o índice que representa o primeiro elemento? É o 0. E aqui o índice desse elemento é 1, o índice desse é 2 e o índice desse é 3. Então, nós temos 4 elementos, porém os índices deles vão de 0 a 3, ok? Então, o que eu vou fazer aqui nada mais é do que um console.log n
i. Olha só que maneiro. O que eu estou fazendo? Eu estou printando na tela o elemento i do n, ou seja, da array n. Vamos ver o que acontece aqui? Vou rodar primeiro esse código para vocês verem. Ele printa todos os elementos do n, tá? E aí eu sei que isso aqui é meio difícil de entender no início, então eu vou sugerir para vocês praticarem isso aqui que eu vou acabar de explicar, que vai ajudar muito vocês. Vocês vão digitar em forma de comentários aqui, quando você estiver estudando loops e você não estiver entendendo, o que acontece em cada iteração, tá? Então aqui nós temos na primeira iteração, o que acontece? Nós estamos, o i é igual a 0, certo? Beleza. O i é igual a 0 e nós estamos pegando o n, valor de i, certo? Mas o i vale 0, então beleza. Bota aqui, n de 0 é igual a, quanto que é? 1. Deixa eu só trocar os valores aqui desse n, porque eu acho que está confundindo aqui. Eu vou botar 132, 7, 24, beleza. Aqui, o elemento 0 da array n, qual que é? 12, beleza. Então, vai fazendo isso, vai praticando. Na segunda iteração, a gente pega o valor antigo de n, que era 0, e a gente soma 1. Então, 0 mais 1, 1. Beleza. E agora a gente está pegando o n para variar o n no valor de índice i. E o i vale quanto? Vale 1. Beleza, então bota aqui. Show. Quanto vale o n de 1? O n de 1 vale 132. E eu recomendo vocês fazerem isso no início, se vocês estiverem tendo dificuldade para visualizar o for, tá? Então, assim vai. A gente vai somando sempre 1, né? Vai somando sempre 1. Já vou até colocar o comentário aqui de baixo. Somando mais 1, igual a 3, beleza? 3 é menor do que 4? Sim. Então, a gente tem esse caso, tá? Isso daqui vai executar também. Agora, se o i for igual a 4, o que acontece? Opa! 4 é menor do que 4? Não. Então, quando o i vale 4, bota aqui do lado, acabou o loop. Ou bota aqui que ele não executa, tá bom? Então, beleza, a gente vem, completa aqui nossa lógica dos comentários. Coloco aqui o elemento 2. Opa, botei maiúsculo. Eita. N de 2 vale quanto? Vale 7. Beleza. E aqui embaixo, N de 3 vale quanto? Vale 24. Então, o resultado desse nosso loop tem que ser 12, 132, 7 e 24. Dá um Enter. Maravilha. Exatamente isso que aconteceu, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês escrevam em comentários o que acontece em cada iteração, porque isso no início, é extremamente complexo. Eu demorei bastante para entender como funciona um for. Beleza? Aqui a gente também pode ter... Bicho, a lógica de programação é infinita, tá? Eu falei, você tem a estrutura de dados array, mas você pode ter uma array dentro de uma array. Você pode ter um objeto dentro de um objeto. Você pode ter um if dentro de outro if. Você pode ter um if else dentro de outro if else. Você pode ter um for dentro de um for. Então, aqui eu dei um exemplo bem simples. Eu tenho duas iterações, uma dentro da outra. A primeira vai de 0 a 3 e a segunda também vai de 0 a 3. E olha só como é que ficou interessante aqui o print na tela. Isso daqui é meio complexo, eu acho que eu vou comentar aqui também para a gente fazer junto. Vamos lá? Ok, só para eu ver se eu fiz certo, eu vou executar aqui o loop e aparentemente deu certo, beleza? Então, se você não entender como isso aqui funciona, novamente coloca em comentários. Então, vamos fazer isso daqui. Aqui a gente começa com o i valendo 0, certo? Então, beleza. Aqui o i vale 0. E agora o bicho começa a pegar. O i vale 0. E o j vale quanto? Eita, aqui tem outro loop. Então, você bota aqui que o j é igual a 0 também, na primeira iteração. Beleza. E ele vai printar isso na tela. Então, ele vai printar na tela. Vamos colocar aqui, printa. Vou botar aqui 0.
barra 0, beleza? E agora, o que vai acontecer depois deste loop aqui? Eu vou somar mais um no J ou eu vou somar mais um no I? Qual que é o número que vai começar a aumentar? Ele vai aumentar o J, porque o J, esse for está dentro de outro. Então ele vai executar esse for por completo e depois vai lá e soma mais um no I. E aí, novamente, executa o for por completo, depois vai lá e soma mais um no I. Aí executa o for por completo, soma mais um no I. E é assim que ele funciona. Então, beleza, agora a gente vai para o segundo caso, vou até copiar isso aqui. Agora o J vale 1, e ele vai printar na tela 0 e 1. E ele vai fazer isso até o J valer 3, né? Então, ele vai valer... Opa! 3 aqui ele vai valer 2. Então, J vale 2. J vale 3. Beleza. Quando ele chega nesse caso... Eita. Quando ele chega nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando ele chega no J igual a 4, vou botar aqui. J igual a 4. Ele não printa nada na tela. Você coloca acaba o loop com o J. Então, aqui, o loop com o J acabou. Então, isso aqui acabou. O que vai acontecer agora, então? Ele vem aqui e soma mais um no I. Então, olha só. Agora, a gente vem nesse caso aqui do I igual a 1. E aí começa tudo de novo. A gente vem aqui. Opa. J igual a 1. Beleza. Printa. Aí a gente coloca o valor do I, que é 1, barra o valor do J, que é 1. Beleza? E a gente vai fazendo isso novamente do J. Opa, falei besteira, hein? Ele começa no 0. Quase que eu errei aqui. Não vou falar besteira para vocês no meio de um curso. Depois ele vai até 1, depois ele vem até 2, depois até 3. Entenderam, pessoal? Então aqui, exatamente isso que a gente viu na tela aqui. Ele pega o valor de I, ele não varia. Ele roda o for, beleza. O for no J, depois soma mais um no I. Aí o for no J, soma mais um no I. For no J, soma mais um no I. Beleza? E aqui a gente tem um exemplo mais complexo, se vocês quiserem dar uma olhada. Lembrando que é aquilo que eu falei. Agora, no instante que você estuda um loop em uma condicional, meu amigo, a complexidade vai para o infinito. Você pode fazer o que você quiser aqui. Então aqui, por exemplo, eu peguei uma array de arrays. Então eu tenho uma array com 3 arrays dentro. E aqui eu tenho uma outra array chamada resumo. E aqui esse é um resumo misturado. E aí eu itero nessas arrays para eu tentar construir essa array de resumo. Então aqui, o que eu fiz? Nesse primeiro for, o que eu fiz? Eu enchi o resumo de strings vazias. Ou seja, eu falei o seguinte, lembrando que se você quiser pegar o comprimento de uma array, você usa o ponto .length, que significa comprimento em inglês. Então você vai de I igual a 0 até até I menor do que o comprimento da sua array. Então você pega perfeitamente todos os elementos da array. Então, ao invés de você dar um número fixo aqui, falar, eu quero ir de 0 até 4, ou de 0 até 5. Não, você fala o seguinte, eu quero ir de 0 até o tamanho da array. Então, se ela tiver 10 itens, 10 mil ou 10 milhões, ele vai de 0 até aquele valor. Até aquele valor menos 1, né? Porque a gente está colocando aqui como menor. Então, aqui ele itera na array toda. Ele pega o resumo misturado e percorre ela inteirinha. E aí, toda vez que ele passa em um elemento desse resumo misturado, que é essa array horrorosa aqui, ele pega a nova array, que é o resumo, e você acrescenta na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 você acrescenta uma string vazia. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou colocando uma string vazia para no for aqui de baixo eu vir e acrescentar mais texto nessa string vazia. Então, eu não quero acrescentar um novo elemento na array de resumo. Eu quero acrescentar um novo texto numa array que já estava lá. Ou eu quero acrescentar um novo texto em um texto que já estava lá, que no caso era um texto vazio. E aqui na array e aqui no loop de baixo eu tenho 2 loops. Então, aqui ele é bem mais complexo mesmo.
Ó, gente, não tem problema vocês continuarem revendo essa aula, tá? É normal. Eu criei 2 loops. O primeiro ele vai de 0 até o tamanho dessa array de cima e o de baixo, mesma coisa. E o que eu disse? Eu disse que o resumo na posição I vai ser igual ao resumo na posição I mais o resumo misturado na posição JI. Então, lembra que eu falei para vocês que dentro de uma array eu posso ter várias arrays? E aí, para você acessar ela, você usa essa notação de colchetes. Então, como eu tenho uma array, eu coloco colchete de J aqui na minha lógica. Mas eu tenho outra array dentro dessa array que eu acessei. Então, posso colocar novamente mais um colchete. Eu tenho 2 arrays, uma dentro da outra. Se eu tivesse 3 arrays, uma dentro da outra, eu poderia colocar um terceiro colchete aqui, com I, J, K, X, Y, Z, tanto faz. Mas aqui eu tenho 2, uma dentro da outra, tá? Esse é o nível de profundidade da minha array, uma dentro da outra. E aí, eu estou acessando ela primeiramente na posição J, do resumo misturado aqui de cima, e depois eu estou acessando na posição I. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o resumo misturado na posição 0, 1. A posição 0 desse array é esse array aqui de cima, que é o Daniel, Luiz e Alice. E a posição 1 desse array Daniel, Luiz e Alice é Luísa. Então, sacou? Então, resumo misturado na posição 0, 1 é Luísa. Resumo misturado na posição 1, 2, qual que é? Bom, na posição 1 é esse array aqui do meio. Então, é algum desses valores. E na posição 2 é 0, 1, 2 aqui é o 18. Então, resumo misturado na posição 1, 2 é 18. Resumo misturado na posição 0, 1 é Luísa. Então, a gente fez isso depois de eu rodar esse meu script quase. É um script. Eu peguei uma array toda misturada e fiz um resumo dela. Eu falei, olha só, a array final fica Daniel, 21, programador. Então, eu tenho nome, idade, profissão. Luísa, 23, engenheira. Alice, 18, designer. E eu transformei esse resumo misturado, que era uma array completamente bagunçada, em uma nova array chamada resumo, que está completamente organizada, tá bom? Mas eu recomendo fortemente que vocês sigam essa lógica de escrever o que está acontecendo em cada iteração para vocês não se perderem, pelo menos no início. Lembrando sempre de botar quando começa o loop, quando que ele acaba e quais são os valores das variáveis aqui durante a execução do loop, tá? Façam isso para vocês irem melhorando na lógica de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu sei que a aula de hoje foi difícil, então reassistam ela e me mandem as dúvidas aqui no comentário e no Instagram, tá bom? Eu tô sempre aqui para ajudar vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até uma próxima.